O Ministério da Saúde adverte: fumar enquanto se bebe vodka num jogo das sombras pode transformar no motoqueiro fantasma. E aí, duelistas ou galera apreciadora das artes fonográficas. Aqui quem fala é seu anfitrião, Joker. Vamos desbravar esse mundão de Yu-Gi-Oh? Então prepara que é a Destiny Draw insana e confia no coração das cartas. Fala, duelistas! Dando continuidade à nossa série, preciso explicar algumas coisas. O primeiro episódio do anime normalmente é bem adaptado do mangá. Isso não foi diferente com Yu-Gi-Oh! Zero. Mas a partir do capítulo 2, o buraco é mais embaixo. Por isso eu irei utilizar a ordem dos episódios do anime, para facilitar a organização. E isso é um conteúdo que não foi utilizado no mangá, mas será melhor abordado mais à frente. Uma brecha que o próprio anime nos dará. Dito isso, podemos prosseguir. O mangá começa de uma forma mais direta, mostrando o vilão da semana, que no caso é um fugitivo armado e perigoso. O anime inicia com um diálogo com o vovô Muto, parabenizando e perguntando se ele sente algo diferente após ter montado o enigma. E o lembra que aquele que o consiga montar ganha a sabedoria e o poder das trevas. O Yugi diz apenas que o enigma realizou seu desejo, lhe dando amigos. O vovô fica pensando o que seria essa sabedoria e poder, e apenas deseja que nada de mal aconteça com seu neto. Logo em seguida, o anime mostra a parte da prisão, que está acontecendo uma fuga. Os guardas comentam que isso é impossível, e que só alguém como o Aranha Amarela poderia ser capaz de escapar. Mostra a fuga de um presidiário. O anime aproveita e expande mais essa história, se preocupa a dar um nome a ele, e faz de uma forma do noticiário. Sasaki Tetsu, conhecido também como Tetsu Porco Espinho. Esse o criminoso também comenta que gostaria de ser chamado de Sr. Tetsu, o mestre dos disfarces. A cena seguinte mostra o pessoal na escola. O mangá de hoje chama Yugi e pergunta se ele quer comer alguma coisa na volta para casa. Yugi sugere ir na lanchonete nova e experimentar os hambúrgueres de lá. Ambos concordam em esperar e marcam dinheiro ao Burger World. Té escuta a conversa e começa a dizer coisas ruins sobre a qualidade da lanchonete. Que além disso, os professores alentaram de o criminoso à solta. E a recomendação mais segura era apenas sair para a escola para casa. Yugi se lembra do criminoso e fica assustado. Mas Joey diz que não é nada. Té apenas sai e fica aliviada. Mas isso é o suficiente para chamar a atenção de Joey, que começa a reparar no comportamento estranho da Té. E sugere que talvez ela possa estar oferecendo serviço de acompanhante. Yugi se enfurece e diz que a Té não é esse tipo de garota, e fica vermelho. Joey acaba se tocando que Yugi tem uma queda por ela, e os dois saem para seguir ela e descobrir de fato o que está acontecendo. No anime, Joey convida Yugi igual no mangá, mas aqui eles dão falas ao Tristan, que diz que parar em lugares após as aulas é contra o regulamento da escola. Até que a Miho diz que seria uma boa ideia, e o Tristan acertar completamente como um bom pra mandar. Téia diz igual no mangá, que a lanchonete não tem boa reputação, e lembra que o criminoso está à solta, e nisso se retira da sala. Joey comenta como isso é suspeito, e se ela na verdade não está oferecendo serviço de acompanhante. Tristan comenta que ninguém na escola está fazendo isso, e Yugi que ela não seria esse tipo de moça e fica corado. Enquanto isso, Miho fica com uma pulga atrás da orelha, e começa a seguir a Téia, pois talvez ela estaria mesmo tomando essa atitude. O anime adiciona cenas extras e exclusivas do criminoso cometendo furtos. No dia seguinte na escola, a Téia chama Miho, cortando de novo o convite de sair depois das aulas. O que levanta novamente a suspeita de que agora a Miho também está na mesma jogada, deixando o Tristan abalado. Mas Joyce reforça que elas estão trazendo refeições que só alguém com grana sobrando poderia fazer. Tristan fica desconfiado e curioso para saber o que está acontecendo e acaba seguindo as duas garotas. E novamente, mais uma cena extra de mais um crime do foragido, no qual ele não tem sucesso, pois roubou uma joia falsa, como dita pela rádio. De volta à escola, é a vez do Tristan desmarcar compromissos com Joey e Yugi, que acham super estranho. Os três estão se comportando dessa maneira e partem para a espionagem. De volta ao mangá, Yugi e Joey percebem que o caminho que ela está fazendo está indo para a zona comercial da cidade. Até se depararem com a Té, entram na lanchonete Burger World. Eles acham estranho e quando estão perto da entrada, são recepcionados pela Téia e descobrem que ela está trabalhando de meio período lá, o que é contra as regras da escola e pode gerar até uma expulsão. Yugi fica com receio, já que percebeu que a Téia ficou uma fera por ter sido descoberta, mas Joey nem liga. Yugi pensa que a Téia ficou uma gracinha no uniforme, e eu tenho que concordar nisso.
Thea vem com sanduíches e escreve uma mensagem bem carinhosa, que caso alguém descubra, eles estão mortos. E revela que está trabalhando para poder realizar o seu sonho de se tornar uma dançarina de sucesso. Joey comenta que o segredo dela é estar seguro, só que acha sacanagem ter que pagar pelos hambúrgueres ensopados de ketchup. Mas ela diz que é por conta da casa. Joe e Yugi começam a seguir o pessoal, e logo descobrem que eles estão indo em direção ao Burger World. A cena é similar no mangá. Ao abrir a porta, se depara com os três os recepcionando. Detalhe que é o Tristan apenas que diz que é o que parece, apenas um trabalho. No qual o Joel lembra que era o cara que mais falava, como ninguém, que sabe que isso não é permitido, e sempre ficava enchendo o saco por isso. Mas o Tristan se rende às possibilidades consumistas, como qualquer pessoa. Isso o gerente do lugar questiona por que não estão atendendo os clientes. O diálogo seguinte é o mesmo. Yugi se questiona se deveriam estar ali, e em seus pensamentos pensa que até está uma gatinha nesse uniforme. Joy apenas diz que não vai dar em nada, e agora sabe o segredo dela. Aqui ocorre uma cena exclusiva no anime, onde o investigador está próximo de pegar o fugitivo e segue até a hamburgueria. Voltando à lanchonete, até está servindo os hambúrgueres e tendo aquele papo que se alguém descobrir, estão lascados. E conta a respeito do seu objetivo para realizar seu sonho. E Joe tranquiliza, dizendo que ninguém irá descobrir nada a respeito. No mangá, o criminoso que está fugindo se depara com a oportunidade de assaltar a lanchonete. Quando se aproxima, Joey comenta com Yugi que até na verdade está correndo atrás de seus objetivos e passa a ter mais respeito por ela. Nesse momento, quando a Thea irá atender o criminoso, ela é rendida e feita de refém. Para aumentar o terror, o criminoso vem dos seus olhos, dizendo a ela que é uma forma de aumentar o temor, e que também fazem com os presos condenados à morte, e que ele estava para ser executado também. Thea fica muito abalada e se questiona se seu sonho nem ao menos irá poder começar. O criminoso tem o controle total da situação, e faz com que todos sigam suas ordens, que precisa ter suas necessidades saciadas antes de prosseguir. E escolhe o Yugi para servir seus pedidos, que é um cigarro e bebidas alcoólicas. Pela descrição que fez, até percebe que só poderia ser o Yugi e se coloca em risco para tentar ajudá-lo, e acaba levando um café pequeno na cara. Na hora faz com que o Yami Yugi surja, e mesmo em tal situação não abaixa a cabeça. Entrega o pedido e se senta, propondo um pequeno jogo, o que faz o criminoso se espantar com tamanha audácia. Até acha estranho, mas nota algo familiar na voz. O criminoso então coloca o cigarro na boca e fica curioso para saber que jogo seria. Yami diz que é um jogo de vida ou morte, enquanto o criminoso se serve com vodka, e pensa que o cara só podia estar maluco mesmo. Yami explica que o jogo apenas possui uma regra, escolher apenas um dedo, e quando o jogo começar poderia fazer o que quiser com isso. O jogo começa e Yami acende um isqueiro. O criminoso que está se servindo esquece que ainda não acendeu o cigarro, e permite Yami acender o cigarro para ele. Yami acende e deixa o isqueiro na mão esquerda do criminoso, que estava enchendo um copo de vodka, e percebe que não consegue se mover e começa a derramar a vodka pelo corpo dele. Yami diz que ele pode atirar, mas com certeza o recuo iria fazer o isqueiro cair. Yami segura a Thea e atira de lá. O criminoso percebe que está enrascado. O choque da situação faz-o derrubar o cigarro, fazendo entrar em combustão. Thea atira as vendas e procura seu algoz. Ao ver apenas o Yugizinho, Joey o complementa dizendo que ele mandou bem. Thea fica agradecida e se apaixona pela voz misteriosa que a salvou. No anime, Joey percebe que algo estranho está acontecendo. Quando se aproximam, percebe que o investigador está falando da possibilidade do criminoso estar na hamburgueria. O gerente pergunta a aparência do criminoso, mas quando olham em torno não vêem ninguém com essa descrição. O investigador ressalta que o foragido é mestre em se disfarçar, e que enquanto estava foragindo, um dos guardas o acertou na panturrilha direita, com um cacetete, e que poderia ter deixado uma marca. O pessoal, para poder procurar o criminoso, acaba derrubando alguns carrinhos e começa a olhar por debaixo das mesas e chegar à panturrilha dos clientes, até chegar em um cliente que estava com os pés na mesa, e o reclama de ter o seu descanso interrompido. O investigador se apresenta e revela a todos que existe a possibilidade do foragido estar na lanchonete. Conforme vai falando, é perguntado se existe mais alguma característica que o ajude a identificar o humilhante. No caso, o investigador revela que o criminoso é alérgico a comer ovos. Até joga um verde, dizendo que a massa dos pães são feitas com ovos, e que rapidamente o criminoso estará passando mal. O investigador então percebe que um dos clientes começa a se comportar de forma estranha, e o aborda. O mesmo se revela e diz que precisa de atendimento médico, enquanto a Thea apenas diz que aquilo foi uma história. Enquanto tenta resistir à prisão, eles acabam caindo junto com o gerente, e quando o criminoso olha, percebe que ele está com uma marca na panturrilha direita.
e se recorda que quando fugiu não tinha sido golpeado, encontrando assim outro criminoso que estava efetuando crimes e usando como bode expiatório. Quando está se levantando, o criminoso rasga a blusa do gerente, revelando uma tatuagem de aranha em suas costas. Sendo desmascarado, Jiro, o aranha, pega a arma em posse de Sasaki Tetsu e revela que encontrou Sasaki vindo a essa lanchonete antes de ir efetuar os roubos, e a partir daqui irá seguir conforme ocorrido no mangá, tomando a terra de refém e vendendo seus olhos. Começa a fazer exigências, escolhendo o Yugi para servir os seus pedidos, e mostrando que está de brincadeira, tira pro alto para impor dominância e ordem, e ordena que esse baixinho fracote com cara de covarde traga bebidas e cigarros. Pela descrição feita, até percebe que só pode ser o Yugi, e se põe em risco para tentar protegê-lo, e leva um café pequeno no rosto por ter feito isso. O que leva à aparição de Yami. Nota que no anime ele fala como você se atreve a fazer isso com minha preciosa Anzo. No mangá ele diz minha amiga Anzo, e o senta propondo um jogo para passar o tempo. Isso Jiro pega um cigarro e comenta que era um grande apostador antes de ser preso, e mostra interesse nesse jogo. É explicado que será um jogo das trevas, com regras simples. Entre os 10 dedos, poderia escolher apenas um para tentar matar um ao outro, e quando o jogo começar não poderia haver trocas. Enquanto está escutando, Jiro começa a se servir de vodka. Yugi dá início, e Jiro confiante esquece que ainda está servindo a bebida. Enquanto Yami acende o isqueiro, ele se lembra que ainda não acendeu o cigarro e permite que Yugi faça essa gentileza. Mas então Yami deixa o isqueiro em cima da sua mão esquerda, a qual estava servindo vodka, e começa a transbordar o copo. Yugi comenta que ele pode atirar, mas devido à quantidade de álcool é certeza que irá se incendiar. Então Jiro larga a arma e pega o isqueiro. Como ele quebrou as regras, Yugi explica que irá aplicar a penalidade. O criminoso reage e acaba sendo carbonizado no momento que dispara a arma. Mas logo vemos que é apenas uma alucinação, diferente no mangá, que carbonizou Tetsu sem dó. Como observado antes, esse plot é inteiramente adição do anime. No mangá, o Yami no game é feito com o Tetsu, e não com o Jiro. O anime mostra que a lanchonete foi fechada, fazendo até perder o emprego, e por hora o interesse nisso, e começa a passar mais tempo com os amigos, mas questiona de quem seria a voz que salvou a vida dela. Joey marca de um novo restaurante de noodles, está na cidade, e que poderia experimentar. Quando abrem as portas, são recebidos por Tristan e Miho, que falam que não pode deixar de parar de manter seus interesses, e nisso o episódio se encerra. E com isso finalizamos o capítulo 2 do anime e o 4 do mangá. É interessante ver como o anime escolhe e organiza os capítulos utilizados. Imagino eu que essas mudanças sejam para escolher as melhores histórias e trazer uma melhor continuidade. Alguns pontos do anime acabam fazendo muito bem, como expandir o capítulo feito nessa história. E a única crítica fica referente à censura, mas é compreensível que são atitudes não heróicas. Mas isso mancha a conclusão final de toda essa obra. Mas essa discussão vai ficar para outra hora. É com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas, e espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe o seu joinha. Caso não, deixe o seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!